Para participar desse primeiro line-up aqui, ela que não é sanguínea, ela é outro nível, ela é hemorrágica, advogada familiarista, requisitada nos mais nobres eventos de Fortaleza, encaixou ali uma brechinha ali na agenda para falar com a gente rapidamente. É porque ela vive em casa, né, cara? Daqui ela vai fazer algumas fotos para Frisson, com certeza. Vem pra cá, Mabel Portela! Uma salva de palmas! Ela não anda, ela desfila. Valeu, minha amiga. Obrigado por ter vindo. Quem quer ver a Mabel aqui? Tome assento. Já assistiram os episódios da Mabel? Os episódios, né? Ela é a única que consegue encaixar umas palavras que ninguém consegue, né? Mas, Pedro, aqui com a Mabel a gente quer agradecer também. Vem pra cá, homem, ó a luz, homem, ó a luz. Ó a luz. Ajuda a galera da Arca aí. Vai. Então a gente quer agradecer o PMA, Escritório de Advocacia da Mabel, né? E as sócias incríveis da Mabel, a Ana Magalhães e a Juliana Acossini, que fazem um trabalho sensacional, né? Próximo convidado. Próximo convidado, ele que é o sonho de consumo da CVC. A CVC é doida para fechar um pacote de viagem com esse rapaz. Ele já tem um time de futsal em campo, só de menino. Marcel Pinheiro, vem pra cá. Marcel Pinheiro, ó, a vice-presidente, aliás, a presidente, tá ali, ó, liberou. Ele que galgou a vice-presidência do lar. Foi difícil, foi, cara? Assumir a vice-presidência? Aí. Tinha que ser, né, mas... Por falar nisso aqui... Tem uma novidade do Lion, né? Muita. Cara, nós temos 2 novidades. Só quem ficar até o final vai poder pegar essas novidades incríveis. Atos Podcasts aí, em 2024, né? Desbravando aí. Desbravando. Continuando, nós queremos chamar aqui nosso irmão, diretamente do Cariri, ele que é médico, que é um influencer digital católico, Dr. Rubens Rebouças. Vem pra cá, Rubens. Mais conhecido como Rubinho, consagrado da comunidade Shalom. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Sente aqui. E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, Exatamente. ele que se tornou um amigo do Atos Podcast. Rapaz, a gente aperreia ele, né, Pedro? Exatamente. Ele ainda caiu na besteira de ser meu tutor. De estudos. É. Nosso sacerdote dessa rodada, desse line-up 1, Padre José Carlos. Vem pra cá, Padre. Olha aí. Ele é tão corajoso que ele faz doutorado em Bento 16 na UFC. Hoje em dia está lá na paróquia Nossa Senhora da Glória. Tem um cantinho pro Padre? Pronto, vamos distribuir os microfones. Dá para todo mundo, é só no Arengá, tá? Os microfones. Tem um ali para os irmãos. E é bom vocês não ficarem juntos não, né, cara? Vocês brigavam muito quando era pequeno, quando era menino. Quem que arengarra mais assim? Não, eu mais, bem mais. Tu mais? Bem mais, E o Mécio? O Mécio veio bem depois, né? O Mécio... Fim de ramo foi o Mécio? Aquele que não é planejado, que naquele tempo tinha... Vamos trocar aqui o mic daí para ele. Tá ruim, é? Tá falhando. A técnica vai resolver aqui. Cara, eu bem mais que a Mabel. Aliás, a Mabel me salvava muito, ela falsificava meus boletins, ela era gente boa demais, cara. assinava pela mãe, então era... Não, na verdade não os boletins, porque eu até era um aluno bom, assim. A parte de comportamento, assim, né? Não era muito legal, não. Então, ela assinava a tua agenda. A esperança. Gente, ó, só para você... Eu tinha certeza que a coordenadora do colégio acreditava que era a assinatura da mamãe mesmo. Dona Maria descobrindo agora ali, ó. Gente, ó, nós queremos... Olha a diversidade desse podcast. Advogada. Eu ia falar marqueteiro, ó, mano. Mas é bom, marqueteiro. Publicitário. Vai preso de vez em quando, mas é bom. Psicólogo, médico e um sacerdote. Que maravilha, que riqueza. Para falar sobre família. E a gente vai começar aqui com o Padre José Carlos. Padre José Carlos, pega aqui o microfone, por gentileza. Tá aqui, ó, o café cheirinho bom. Ó, você tem outro aqui, cara. Olha aí, minando o microfone aqui. Vai lá, pega aí. Padre José Carlos, o senhor como sacerdote, o senhor toca na alma de muita gente. Apesar de o senhor não ter filhos biológicos, né? O senhor tem muitos filhos espirituais, né, Padre? Boa noite, pessoal. Boa noite. O Neto e o Pedro. Muito obrigado pela oportunidade feliz de estar aqui com vocês hoje para partilhar do meu ministério, aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a minha vocação.
E as famílias, sem dúvida, são as pessoas que mais nos procuram como sacerdotes. Existe uma preocupação grande do pai e da mãe em relação aos filhos, do pai e da mãe em relação com eles mesmos, como melhorar, como buscar mais essa santidade dentro da dimensão matrimonial, né? Existe uma dimensão muito importante que às vezes é desconhecida por nós. Quando a gente vai receber um sacramento, a gente passa por 3 momentos. A gente se prepara, né, o tão famoso curso de noivos, depois chega o dia da celebração, mas tem um aspecto muito importante, e ele geralmente fica por último, que é o prolongamento. Depois daquele momento celebrativo, como eu vou prolongar por toda a minha vida a graça que Deus me deu através desse sacramento? E a igreja, ela atua na vida matrimonial dentro dessa dimensão, de prolongar a graça no pós-celebração, no pós-sacramento. Padre, mas o senhor, como ministro ordenado da igreja, o senhor detém ali eu não vou dizer poder, porque fica uma coisa muito filme da Marvel, né? Não vou dizer poder, mas o senhor tem a unção de conceder o perdão, né, pelo sacramento da penitência, da confissão. E por meio desse sacramento, por misericórdia de Deus, as pessoas ali se abrem para o sacerdote, não é isso? E o senhor consegue tocar até nas misérias humanas. Como é que o senhor, como sacerdote, vê hoje as famílias, né? Quais são as maiores dores, aquilo que tem mais afligido as famílias? Bom, muitas são as dores, mas se nós formos elencar, eu acho que é uma má compreensão do amor. O mundo contaminou muito as nossas cabeças sobre a realidade do amor. A gente aprende no mundo, por exemplo, que você deve amar, mas você não deve sair de si. Você deve se autoproteger, você deve se resguardar ao máximo para que o outro não veja uma versão ruim de você. Quando, na verdade, o grande amor, o verdadeiro amor, é aquele que, como dizia Santa Teresinha, não tem medo de se abaixar, de mostrar para o outro os grandes limites, possíveis imperfeições e sair de si. Tanto que amar, dentro da classe gramatical, é sempre transitivo direto. A gente vive em tempos onde se defende muito o amor próprio, mas o amor próprio, se ele para em si, ele é infrutífero. O amor, ele é sempre transitivo, ele tem sempre que sair de si. E quando os casais entendem isso, eles entendem também a dimensão da sua unidade, do fato de serem uma só carne. Porque, entendendo verdadeiramente o que é o amor, eu saio de mim e vou ao encontro daquele ou daquela a quem eu decidi viver para sempre. E é tão ruim quando 2 pessoas que são casados estão na mesma casa, mas parecem 2 estranhos. Essa é uma grande ferida na vida matrimonial, porque não conseguem sair de si, têm medo de se abaixar, porque ainda estão contaminados pelo amor mundano, que é um amor autoprotetor, que não se mostra, que não tem coragem de se abaixar. Padre, eu só quero dizer que o senhor ganhou uma fã de carteirinha agora, se chama Lara Moura, porque ela vive dando dicas de português no Instagram, e o senhor agora deu uma aula de português também, verbo transitivo direto, né? A transitividade, viu, Lara? Gostou aí do Padre Zé Carlos? @ padre, P.E. José Carlos. Galera, já segue aí, quem não segue aí do Padre Zé Carlos, viu, Lara? Pessoal, e pode se meter, viu, na fala um do outro. Morel, vamos puxar agora aqui a visão psicológica da coisa, né? O padre tocou aqui em alguns pontos que o padre acaba sendo também meio que um terapeuta, né? Não deixa de ser, né, padre? Não tem também essa dimensão? Bom, são 2 coisas bem diferentes, mas as pessoas no confessionário confundem bem mais do que nós, os padres. São 2 coisas bem diferentes. Como advogado ouvindo... Advogada familiarista, né? Advogado familiarista, todo mundo... A primeira frase que chegam no escritório é assim, doutora, é porque a senhora sabe, né? Advogado é também um pouco psicólogo. É a primeira coisa que eu digo, não. O advogado, ele tem a obrigação, até para poder desenvolver bem o mistério, de ouvir, tem que escutar, lógico. Nós trabalhamos com fatos, então a gente não pode nem orientar se a gente não escutar tudo. Mas escutar e ser um psicólogo são coisas
diametralmente diferentes. Muito bem. Olha aí a palavrinha voltando. Olhou pra ti. Eu duvido alguém na plateia conseguir usar essa palavra, mano. Diametralmente. Em uma Parece. frase. Diametralmente. Aplicação na frase, né? E aí, O pessoal vai pro palco, fica igual o Machado de Assis, né, mano? aí começou a reza. Pessoal, um parênteses. O Pedro e eu, quando a gente decidiu criar o podcast, cara, vamos fazer um podcast, mas com a maior leveza possível. Já teve seguidor lá, hater, criticando, porque às vezes a gente brinca muito, né? Mas a gente tenta fazer uma conversa, como se fosse uma conversa mesmo de bate-papo de amigos, né? Então conclua, por favor, Mabel Portela. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir às pessoas que vão e que estão passando por um processo de divórcio ou de dissolução de união estável, que procure ajuda espiritual e psicológica. Por incrível que pareça, a gente tenta sim conciliar, saber se realmente já tentaram tudo o que foi possível e impossível para restabelecer aquela família. E quando realmente não dá, quando tem caso de violência doméstica, realmente, às vezes, não dá. Às vezes, a gente, na nossa humanidade, olha assim e diz, meu Deus, esse casamento foi tão prematuro, talvez não devesse nem ter acontecido. Mas a gente tenta conciliar e não conseguindo, é imperioso que aquele homem ou que aquela mulher procurem realmente ajuda psicológica e espiritual durante um processo de divórcio, porque é muito, muito sofrido. E aí a minha fala aqui seria mais até para dizer o quanto é sofrido. Os psicólogos dizem que a dor de um divórcio ela se assemelha a uma dor de luto de morte. E quem entra no escritório de advocacia banalizando um divórcio não tem noção do que está falando. Verdade. Mabel, só mais uma questão. Você percebeu que com a pandemia cresceu muito os casos de divórcio? Muito, muito. E, geralmente, a gente tem uma pesquisa, um estudo que a gente faz, o porquê do número crescente de divórcio. Em síntese, isso se dá por 3 razões. A primeira, uma questão burocrática, a facilitação ao processo judicial de divórcio. Um cartório. Hoje em dia é muito fácil se divorciar do que foi no tempo antigo, no tempo das novelas da Globo, onde um casal brigava e dizia, pois eu não lhe dou o divórcio. Hoje não tem mais que dar o divórcio ou não dar o divórcio. No juridiquês, o divórcio é um direito potestativo. O que é isso? Eu quero, não interessa a vontade do outro. Eu me divorcio. E o juiz decreta o divórcio logo no começo do processo. Antigamente, era tão complicado, passavam-se anos brigando no divórcio por uma partilha de bens, por guarda, pensão alimentícia, o que fosse. E naquele trâmite processual, as pessoas continuavam casadas. Essa dificuldade jurídica, documental, burocrática, às vezes trazia até uma conciliação. Né? Hoje não, muito fácil se divorciar. Se não tem filhos, ou os filhos são maiores, se divorcia no cartório consensualmente. Se não, se a briga vai ser longa por uma questão de partilha de bens, mas o divórcio em si, o juiz decreta logo. Então, isso é um ponto que facilitou e estimula as pessoas a se divorciarem, porque é muito mais fácil. Um outro ponto, uma cristalina falta de total paciência e tolerância a tudo. Então, qualquer coisa a gente vê que é motivo para o divórcio. Coisas simples, banais, corriqueiras, que às vezes a gente vê que é coisa, às vezes, até de criança mimada. Deixa eu acionar aqui o Morel, com a sua visão aí de terapeuta, psicólogo. A Mabel tocou num ponto muito importante. As pessoas... Você tem percebido isso, Morel? Na clínica, as pessoas diminuíram um pouco a tolerância? Cada vez mais a gente percebe que que cresce uma geração que tem dificuldade de lidar com a frustração, né? Antigamente as coisas eram até um pouco mais rígidas, né? A maneira como se tratava, a forma de educar muitas vezes sem tanto medo, né? Hoje parece que se educa com muito medo, né? Porque não pode reprimir a criança, não pode... Né? E por mais que se queira acertar, né? se busque acertar, a gente precisa se fazer respeitar.
E eu tenho tocado muito na clínica, né, a dificuldade dos pais se fazerem respeitar, né, pelo filho. Querem muito, às vezes, ir no movimento de, olha, não pode fazer isso. E aí o filho, às vezes, agride, e a mãe, né, ou o pai, não, no zelo de, poxa, eu não posso bater porque eu amo, mas é justamente, às vezes, porque eu amo que eu preciso educar e corrigir. É justamente porque eu amo que eu preciso privar, né? Então, quem ama, educa, né? Então, muitas vezes essa dificuldade de lidar com frustração vai fazendo com que os casais diminuam a capacidade de sacrifício e de doação e de serviço um pelo outro. Eu estou com você enquanto você me é útil, enquanto você me serve. E não o contrário, na dimensão de te servir e de me sacrificar por você. Porque um relacionamento é difícil. São duas pessoas que têm que conciliar pensamentos, né, que tem que conciliar gostos, estilo de vida, e você vai ter que, muitas vezes, ceder um pelo outro. E lidar com coisas que você não gosta. Né, e tudo bem, sem que isso... É sobre isso e está tudo bem, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu percebo que muitos casais não avaliam a compatibilidade de valores, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, poxa, está apaixonado, vai na linha e não pensa tanto. Poxa, como é a sua maneira de educar? Porque às vezes a maneira de educar de um é X, às vezes a maneira de educar do outro é Y. E na hora que, enquanto são namorados e até casados, antes dos filhos chegarem, tudo tranquilo. Aí chega o filho, pronto, chega a crise por uma dificuldade, né, assim, uma diferença nessa mentalidade quanto à educação. Muitas vezes uma diferença na mentalidade quanto aos valores. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser visto. Antes, são passos que precisam ser pensados e vistos antes de se dar um passo para o matrimônio. Fala. Agora, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinho para o Rubinho. Três ao mesmo tempo. Queria fazer uma pergunta bem rapidinho para o Rubinho. Muito se falou aqui da questão do não ter filhos, né? Ou quando tem. E aí essa face do não ter filhos ali, a gente amputar uma perna da promessa do matrimônio, a gente começa a ver que dá um pouquinho errado, né? E aí como... o Rubinho pode explicar muito bem isso na parte da visão ali da medicina, da bioética, com a espiritualidade. Tu deixa só eu antes falar uma coisa sobre o que Na tu hora, meu falou amigo, aqui. nós lhe trouxemos do Cariri, foi para você falar, cara. Bote para fora. Se eu começar Pague a falar a aqui, vocês passagem. não me interromperem, viu? O Moralzinho falou um negócio aqui que eu achei interessante, que é o seguinte. As pessoas têm maneiras de educar diferentes, né? E isso gera uma certa incompatibilidade. Mas o que a gente dificilmente para pensar é o seguinte: o Marcel é um publicitário, ele estudou para ser publicitário, ele se especializou, foi morar na Europa, não sei onde. Foi assim, quando eu conheci o Marcel em 2011, ele já tinha voltado da Espanha, sei lá de onde. A Mabel estudou, se o Marcelo estudou, a Mabel estudou, o Morelzinho estudou, né? A gente estuda para a nossa profissão, para aquilo que a gente vai exercer na vida profissional, etc. Mas, às vezes, as pessoas têm a ideia de que educar uma criança é algo intuitivo, né, que a gente já nasceu sabendo, né? Então, assim, ninguém se preocupa em escutar o que foi que a igreja já falou sobre isso, né? Tem tantos santos pedagogos aí na história da igreja para nos ensinar, né? Mas as pessoas não se preocupam. O que é que os pedagogos da igreja, né? O que é que os santos pedagogos disseram sobre a educação? Como é que a gente orienta? Como é que a gente corrige quando o filho erra, né? E aí vai levando isso como se fosse uma coisa intuitiva. Mas fora, né, da nossa família, né, tem muita gente querendo nossos filhos, né? Então as ideologias, o mundo como um todo, né, quer pegar os nossos filhos para eles. E se a gente não constrói a personalidade dos nossos filhos desde o berço, né? Por isso que tem essa expressão, educação de berço, né? Quando você não cuida da educação desde o berço, não ensina os valores, não corrige da forma certa, não ensina da forma certa, você vai colocar o seu filho numa bandeja e oferecer para o mundo. Está aí. Quando ele chega na adolescência, ele não quer mais os pais como referência, né? Ele quer um grupo, né? Quando ele entra na faculdade, a referência é o professor, é um influencer da internet, é o Felipe Neto, é o menino da Globo, e bem. Então, e essas pessoas, elas não conseguem transmitir os valores que nossos filhos precisam. Então, se a gente não parar, se conscientizar da necessidade de estudar sobre aquilo que a gente precisa, a forma como a gente precisa educar nossos filhos, a gente vai criar um grande problema aí, e que depois vai desembocar numa personalidade fraca. Aí no final você pergunta, né? Meu Deus, onde foi que eu errei, né? Aí você acha, mas eu fiz tudo por esse menino, né? O que é que não deu certo aqui? Aí estão as bases da família. E por falar nisso, o Rubinho e Marília amanhã estarão ministrando
a imersão Bases da Família. Né? Tem alguém inscrito aqui na imersão de amanhã? Aí, ó, tem um bracinho Muito ali, bem, ó. ó, ali. Né? Temos aí um público bom para amanhã. E nós vamos passar amanhã, do dia de amanhã, a manhã toda, né, Rubinho? Falando sobre as bases da família. Esse alicerce tem que ser... A gente vai falar amanhã muito Só o sobre spoiler. a questão da... Rapidinho, não vou dizer o que é que a gente vai fazer, o conteúdo não, só a gente vai falar sobre crise matrimonial, sobre o ato conjugal, sobre a sexualidade conjugal. Né? A gente vai abordar alguns temas que na internet é complicado a gente falar, né? Pelo cancelamento, pela censura, enfim. A gente vai ter, né, aberto assim, mas um público também não é de um público tão grande, é um negócio mais fechado para a gente conseguir falar com mais liberdade sobre temas que são bem delicados e importantes. Né? Agora, Marcel, macho, Mara. o pessoal veio aqui só para aprender como é que você vira vice-presidente do Lama. Como é que tu conseguiu esse feito, mano? Mas é só ficar parado, né? Porque a natureza já é Ele assim. ia perder, já ele vira terceiro pro Bento. Né? Mas, assim, cada um falou um pouquinho da sua área de atuação e eu queria falar um pouquinho da minha também sobre comunicação, né? E como a gente está comunicando a fé para os nossos filhos, né? Eu acredito que a gente está fazendo isso de uma maneira muito equivocada, sabe? Nós católicos aqui, bem baixinho, assim, esse negócio está ao vivo não, tá? Não, tá não. Tá não. A gente é muito chato, mano. Chatólico. Muito. Tem uns católicos Pink Blinders agora, né? Cara, a gente comunica a fé de uma maneira muito equivocada. Para começar, a gente não obedece nada de gradação. A gente bota os meninos para rezar o rosário logo, né? Não, é bom, porque um dia ele vai ter para onde voltar. Você não obedece nenhum tipo de gradação com isso. Depois, você é chato. Você não é transversal. Você não entende de vários temas. No seu carro só toca música católica o tempo todo. Nada contra Isso é Morel. uma indireta para mim? Quê? Nada contra Morel, mas o tempo inteiro. Quem foi que convidou o Marcelo? Cara, Machado, Eu só escuto Morel, cara. Qual é o problema? alguém tem que ser o bobo aqui, né, dessa história. Mas, cara, a gente comunica muito mal. E aí a criança, que aprende muito mais pelo gesto, pelo exemplo, dentro de toda essa literatura que o Rubinho falou, é unânime que a criança aprende muito mais pela imitação. Ela vai identificando a religião a algo enfadonho, maçante, né? E aí, o meu carro tem ali o espelhinho interno, né? Cheio de coisa pendurada, quase para cair, assim, né? Fita de santo, né? São Judas. Tudo. Eu só escuto as mesmas músicas, eu me visto do mesmo jeito. Você pega assim um povo. A igreja é para ser católica porque ela é universal, então ela é plural, né? Uhum. Não a pluralidade que vá contra a doutrina. Mas, estou eu aqui de tênis, tá vocês de blazer, a Tamabel aí está sempre bem vestida, badadainha, etc. Sempre. Mas, cara, que saudável se fosse assim. Mas, infelizmente, a gente não comunica assim para os nossos filhos. E aí, acaba que eles vão associando a religião a algo muito chato, muito enfadonho. E a gente peca muito em relação a isso. Primeiro, a gente associa Deus, muitas vezes, na infância, a um carrasco, né? Se você não fizer isso, Papai do Céu vai ficar triste com você, né? O menino caiu, vou botar mertiolate aqui, se você não deixar, o Papai do Céu fica triste com você. Aí, nossa, menino, Papai do Céu, então é o mertiolate, né? A rifocina. Boa, primeira coisa, você não associa nada positivo, você acaba associando a uma figura castigadora, impositiva, autoritária. Depois, tudo que você faz está dentro desse ambiente, não há gradação, como eu falei, e pelo fato de você tocar nos mesmos temas, cria uma certa aversão. Então, por isso é muito comum que crianças que estudaram em escolas católicas tradicionais depois sejam as mais revoltadas contra a própria igreja. Ou vocês não viram isso na vida de vocês? Né? Tem um livro que fala sobre um pátio de escola. De 500 crianças que existem ali, 60% abandonarão completamente a fé. Então, vá lá numa escola dessas que a gente diz que é católica, ou pelo menos que tem nome de santo no letreiro, e você observa ali o pátio, pois 60% daquelas crianças vão perder completamente qualquer relação com a fé. E aí você diz, não, é um exagero. Pois pense na escola de vocês. Né? É verdade, na escola de vocês, lá né? Não vou citar, mas na escola de vocês, quem é que permaneceu até hoje
com a fé. verdade. Quem é? Quem é que permaneceu? E o que acontece também muitas vezes é o seguinte: o pai, às vezes, ele tem um pouquinho de consciência. Eu vou botar meu filho numa escola católica, né? Mas aí acha que o fato dele estar colocando a criança na escola católica já é suficiente, agora ele não precisa fazer mais nada. A escola católica vai fazer tudo, né? Na verdade é o contrário. A escola ela precisa auxiliar a família e ir na mesma direção. Mas não adianta você não pode delegar a educação dos seus filhos, especialmente a educação cristã, a educação catequese, para a escola. Né? Não, e eu Simplesmente estendo, eles não vão fazer. Claro, eu estendo esse tipo de postura, né, que você precisa ter, que é uma certa cortesia ao tratar as outras pessoas, ao tratar os seus filhos, respeitar a liberdade deles, a todo o nosso tipo de atuação, principalmente em redes sociais. Eu nunca comecei, não sei se aqui tem algum caso, mas alguém de vocês já começou a discutir em rede social e a pessoa do outro lado disse: rapaz, você tem razão, tá aí. Vou apagar todos os meus posts anteriores. Né? Então, cara, falta estratégia para a gente é muito fraco disso. Assim. A gente precisa deixar de ser chato. Né? Existe um teórico, alguém fez comunicação aqui? Graças a Deus, só uma pessoa, né? Ninguém além de mim e de você perdemos tanto tempo, assim, né? Na verdade, eu ainda fiz 2 anos, né? Me arrependo de não ter abandonado antes a comunicação. Bom, mas tem uma coisa que se salva na comunicação, que é um teórico que se chama McLuhan. Esse cara foi o que cunhou o termo globalização, para vocês terem uma ideia de como esse cara era à frente do tempo dele, isso lá nos anos 60 do século passado. E era um católico. Eu acho que a academia ainda não descobriu que ele era católico, né? Por isso ele ainda é estudado. Bom, é uma nota de rodapé ali na biografia dele. Bom, esse cara fala algo que você já deve ter escutado, que é o meio é a mensagem. Já escutaram isso? O que significa dizer que o jeito, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Não é? Padre Milton vai estar aqui daqui a pouco. Não é? Sim, sim. Padre Milton, eu participava de um grupo junto com Marília e Rubinho, que era o Brasil Sem Aborto, Movida. E quando a gente convocava o Padre Milton para ir participar dos debates, ele dizia: opa, não vou. Porque se eu for, a minha estética já vai contaminar o debate. Então é melhor que você, leigo, vá defender lá a vida. Né? Legal. Porque eu posso falar o conteúdo mais verdadeiro do mundo, mas a minha estética, o meu jeito, hábito, né? o meu hábito, né, vai contaminar o debate, certo? Isso vale para tudo, gente. O jeito que a gente faz, a maneira como a gente se porta, as coisas que a gente gosta, e porque fica parecendo algo quase gnóstico aí, de que as coisas criadas são ruins, são más, tudo criado é ruim, é mal, tem que se afastar, e que só é bom aquilo que tem o viés religioso mais claro, assim, mais evidente, mais escancarado. Isso afasta adulto, e aí criança nem se fala. Pô, o cara vai precisar proibir tudo, eu não posso fazer mais nada, então para que eu vou querer isso? Falou um negócio interessante, eu me lembrei, tem um Você cardeal... fala coisas interessantes, pô. Não, de tudo que tu falou tem um negócio interessante aí. Conseguiu pescar uma Consegui coisa, pegar uma né? coisa interessante, deu sorte. Tem um cardeal, que é o cardeal Raniero Cantalamessa, ele fala, tem uma série de audiências dele, de palestras, que ele fala sobre as 4 ondas de evangelização na igreja. Diz que lá no começo era a evangelização dos apóstolos, aí depois teve a evangelização dos monges, depois a evangelização dos frades, e agora a gente está na 4ª onda de evangelização, que é a evangelização dos leigos. Então, por exemplo, o Marcel falou daí que a gente chamava o Padre Milton, né? E a gente chamava mesmo, né? O Padre Milton para ir das palestras, e tinha uma moça no nosso grupo, a Camila, que ele queria sempre que fosse a Camila, porque a Camila ela se vestia alternativa. Mano, e ela... a Camila era negra. Era não, né? É negra. Ela não é o Michael Jackson, né, mano? Ela é negra, tá viva. Ela tem um cabelão desse tamanho. Black Power. Quando chamavam ela, as feministas, pô... Ficava de boa, tá ganhando. Já vem uma das nossas, minha irmã, quando ela subia, meu Deus. Né? Então... Camila. Ela disse que e a queria. galera, Cadê a Camila? galera de Tá por fora aí? da igreja já descobriu isso faz muito tempo, né, Camila velho? Lopes. A católica. O outro lado já descobriu isso há muito tempo. E aí eles criaram os católicas pelo direito de decidir, né? Eles se infiltram com muito mais facilidade. Enquanto a gente, por muitas vezes, parecer caricato, né? A gente tem dificuldade de entrar e de disseminar nossa mensagem pelo meio do mundo. Olá! Que tal viver uma experiência inédita, diferente de tudo que você já viu? O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College,
quer te convidar para irmos juntos para a Europa. Fátima, em Portugal, e Santiago de Compostela, na Espanha, com mentoria espiritual com o Padre Dom Gabriel e mentoria de negócios com Marcelo Paes, do Fortaleza Esporte Clube. Então não perde tempo. Acesse aqui o QR Code, clica no link na descrição para obter os detalhes, não perde tempo e vem com a gente viver essa experiência maravilhosa. Marcelo, hoje você está com... Veio o quinto, né, já? A quinta. Isso, é. Filha. Exatamente. É porque depois do quarto, né, vem o quinto. A Lara aqui, a Lara aqui prestigiando a gente com a nenenzinha pequenininha. Está com 2 meses? 1 mês e pouquinho. Mês e pouco, né? E a gente sabe que as memórias afetivas que a gente traz no coração, muitas delas remetem ao Natal, né? E como a gente, como pais, a gente semear, né, essa fé de uma forma genuína, mas sem ser tão caricata assim, de forma que a gente atinja os corações dos nossos filhos e eles permaneçam com o exemplo, com as atitudes. Como então, Morel, fazer um Natal diferente, que aqueles os corações dos nossos filhos? É aquela frase, né? As palavras comovem, mas o que arrasta é o testemunho, é o exemplo, né? Então, o Natal ele pode ficar só nos presentes, no momento de se presentear, de se celebrar o estar em família, né? Ou o Natal ele pode ser vivenciado, ou seja, na busca por um sentido desde o período do Advento, né? Onde eu vou ajudando a criança a viver os tempos litúrgicos, né? Assim, a se sacrificar dentro da realidade dela, a viver a quaresma, a gradação que o Marcelo exatamente. falou, né? Então, lógico, eu não vou botar o menino para fazer jejum, mas meu filho, olha, hoje o papai não come carne. Vamos substituir, né? O que você pode fazer? Aí, papai, eu vou fazer. Aí ele vai se empolgando e vai entendendo que ele pode também se privar. E a gente vai educando, até mesmo com os nossos erros, né? Às vezes a gente, na intenção de acertar, né, às vezes a gente fica muito travado, né, no medo de errar com os filhos, né? Só que o errar com o seu filho, na verdade, é uma fonte de educá-lo também, né? Eu me lembro que eu acho que uma das grandes lições que eu aprendi com meu pai foi numa situação onde ele errou comigo. Assim, que ele, lá em casa, assim, a gente não podia se xingar, né? Que é o comum dos irmãos, né? Assim, mãe, você nem fez essa regra lá em casa. Ela tá ali. Cadê a tia? Tá ali, ó. Que é o comum, né? Aqueles xingamentos que irmão faz, né? E meu pai reprimia na hora. Se a gente xingasse, ele, epa, você tá. E aí, certo dia, eu acho que ele tinha chegado muito estressado do trabalho. Ele, meu filho, pega carteira que nós vamos no mercantil. E eu esqueci de pegar a carteira. Chegou no mercantil, ele, cadê minha carteira? Aí eu... Não pagava com Pix ainda, esqueci. Né? Aí ele, pá, xingou, né? Na hora da raiva ali. Aí eu travei, porque era ele que mais reprimia, que não podia xingar. Aí eu olhei para ele, eu devia ter acho que uns 7 anos. Aí eu olhei para ele, aquela cara ali do gatinho do Shrek, né? Olhei para ele e disse assim, pai, o senhor diz para eu não xingar os meus irmãos e o senhor está me xingando? Aí o homem desmontou. Ele poderia ter feito assim, cara, sua boca, eu sou seu pai e eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas ele na raiva que ele estava, talvez ali no dia, cansado, né? Ele parou e disse assim, meu filho, você tem razão, papai não deveria ter feito isso, me perdoe. Aquilo para mim, gente, eu guardo essa cena, porque para mim foi uma grande lição que eu aprendi com meu pai. Porque ali eu entendi que eu posso errar também. Poxa, a dignidade do pedir perdão, sabe? A grande dignidade que é reconhecer o erro e pedir perdão. Porque errar, nós vamos errar. Por mais que a gente tente acertar com os nossos filhos, nós vamos errar. Porque nós somos falhos. E existe uma grande... E fazer os nossos filhos entenderem, tocarem nisso, nos nossos erros, né? Mas ao mesmo tempo aprenderem com os nossos erros, nessa vivência de reconhecimento e pedido de perdão, é muito importante, porque eu já toquei, por exemplo, na clínica, crianças que, uma vez na clínica, eu estava atendendo uma menina, e aí uma insegurança muito grande, a mãe queria saber por que ela era tão insegura. E aí eu disse assim, vamos brincar no joguinho. Aí comecei a querer brincar com ela, fazer um joguinho, assim, e ela não interagia. Eu disse assim, vamos brincar de imagem e ação. Eu vou imitar um animal, para tu ver, quão longe eu fui, né?
Esse é o Eu vou psicólogo dos psicólogos. Eu vou viu? imitar um animal, você vai dizer quem é. A menina já de 6 anos, ela já tinha capacidade de verbalizar. E aí eu comecei a imitar um macaco, né? Tô imaginando aqui Macaco agora. mais Faz aí pra afinado da gente ver. história. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz Vai ao lá, vivo. vai lá, Morel. Vai, vê se a gente consegue Aí- adivinhar, vai, imita aí. Aí eu disse, que animal é esse? Aí ela disse, Ó, lagartixa. não sei. Não sei. Aí eu disse, come banana, se pendura em árvore, tem um rabo grande. Aí eu disse assim, não, tá bom, vamos, a gente vai jogar outro jogo agora. Mas assim, se tu fosse assim, por acaso, chutar, o que tu chutaria? Aí ela disse, macaco? Ué, meu amor, por que você não disse macaco? Eu tinha medo de errar. A insegurança. Aí no diálogo com a mãe, eu fui vendo que a mãe nunca admitia. A mãe às vezes cometia certos deslizes, mas minha filha, você não pode errar, você não pode falhar, você não. Aí a criança vai se reprimindo na tensão e no medo de errar. Gente, o quanto é importante os nossos filhos aprenderem a errar e a reconhecerem o erro e pedir Mas perdão. nós pais, Morel, a gente precisa fazer um exercício de humildade, né? Sim. E aí, Neto e Morel, a gente vê esse tipo de situação, ela é muito, muito aumentada durante um processo de briga de divórcio. E a gente vê coisas que talvez se os pais tivessem procurado ajuda, os próprios pais e para os filhos, lá atrás, talvez tivesse evitado. Me chocou muito um caso onde a gente estava mediando, o casal pelo menos tinha certeza que não queria ir para o fórum, queria fazer consensual, e aí estava se discutindo o valor da pensão alimentícia. Quando colocou lá, seria X para alimentação de lazer, aí a mãe disse assim, olha, fulano, pode aumentar, você vai ter que dar mais, porque você sabe que o fulaninho de sexta, sábado e domingo, ele não come em casa, só é iFood, quem botou no mau costume foi você, e a única carne que ele come é a do Santa Grelha. Menina, pense. E pronto, para um menino de 8 anos. É isso aí. Né? Então, quer dizer, olha, Memória afetiva do menino é Santa Grelha. Santa Grelha. 8 anos. É a única carne que o bichinho come, outra carne ele não come. Coitado. Gente, E iFood de sexta a domingo. Não come em casa, não come. caraca. Gente, infelizmente o tempo a gente tem que ir se balizando por ele, né? Mas rapidamente, Rubinho, uma memória assim que você tem do Natal em família, se tu puder assim resumir bem rapidinho. Certo, assim, o Natal, a igreja gosta muito de símbolos, né? Tudo tem símbolo para a igreja. Então, uma memória que eu tenho é da história da árvore de Natal. Quando eu aprendi isso, quando eu era criança, eu fiquei assim encantado, que é a história da árvore de Natal, né? Se vocês não conhecem, depois vocês pesquisam aí. Teve um santo que lá no norte da Europa, ele estava evangelizando um povo. E aí ele chegou num povoado, na véspera de Natal, e tinha um pessoal que estava derrubando uma árvore. Né? Não, perdão, estava derrubando uma árvore, não. Estava debaixo de um carvalho e estava iniciando um sacrifício de criança. Era um povo pagão, né? Era, sei lá, o celta, sei lá quem era. E aí estava fazendo o sacrifício de uma criança. E aí ele interrompeu o sacrifício, e aí disse, ó, isso aqui é o carvalho de Odin, que ninguém pode derrubar, senão o Odin vai matar. Aí ele pegou o machado e plantou a machadada no carvalho de Odin, e o carvalho caiu e disse, ó, a partir de agora ninguém vai matar mais sangue inocente aqui. Certo? E porque essa é a noite em que nasceu a criança que vai nos salvar. E aí, a partir desse gesto, desse símbolo, ele evangelizou aquele povo, e aí ele pegou uma árvore que é o pinheiro, que é uma árvore que não seca, que não fica seca nem no inverno, então ela passa o ano inteiro verde, e estava verde lá, e disse, a partir de agora, essa aqui vai ser a árvore símbolo desse período, que é o período do Natal, que simboliza, que é uma árvore que fica verde o tempo todo, que é a árvore da esperança, que simboliza a criança que vai nascer para nos salvar. E aí fez a evangelização, e esse é o símbolo da árvore de Natal, né? E a gente tem a árvore de Natal, a gente tem inclusive símbolos que vieram até do protestantismo, né? A coroa do advento, né? E outros símbolos que são muito bons para a gente contar para as crianças. Né? Por exemplo, a história do Papai Noel. E essa história contava na sua família? Contava lá em casa. A minha mãe contava essas histórias para a gente. Sim. E aí ela ia contando as histórias, a gente criou o hábito de, todo domingo a gente acendia uma velinha lá da coroa do advento. Desde criança a gente tem esse hábito lá na minha família. E é um hábito que eu também trouxe para a minha família. Né? A gente acende a velinha, faz uma oraçãozinha rápida. No dia do domingo é um dia mais feliz, né? Sobremesa mais gostosa.
né, para as crianças saberem que é um dia mais importante do que os outros dias. Né? E essa simbologia, assim, eu tenho muito carinho, sabe, pela lembrança dela. Joia. Então, eu acho que é uma coisa que a gente podia alimentar. Sem Né? dúvida. As crianças, elas, às vezes, com teorias, com conceitos frios, elas não lidam muito bem, mas com símbolos, Histórias com coisas que, ficam, né? com histórias, né? Com certeza, o negócio Padre Zé flui Carlos, melhor. assim, bem resumidamente, como o Rubinho, o que é que lhe aquecia o coração no Natal em família? Bom, desde a minha família é muito numerosa, eu sou o 7º de 8 filhos, mas existe dentro da minha família uma unidade muito grande, apesar de sermos bem diferentes. Depois, minha mãe já é falecida, mas depois, no Natal, eu sempre percebi que minha mãe era bem silenciosa. Minha mãe era muito silenciosa. Depois, no decorrer dos dias, e já depois de padre, quando eu contemplo o presépio, eu não consigo ver outra coisa senão um silêncio. Um silêncio não de mudez, mas um silêncio assim que grita uma sabedoria, que sempre que o advento é a preparação para o Natal, né? Sempre que vai chegando no advento, você olha as grandes personagens do presépio, todas são silenciosas, mas São José não diz uma palavra, mas organizou tudo. A Virgem Maria não diz uma palavra, mas estava pronta para tudo. E Deus se apresenta na fragilidade de uma criança. E ali nós olhamos a verdade, nós contemplamos a verdade, e ela não diz sequer uma palavra, porque ela se apresenta, a verdade ela é. Então, para mim, o Natal, desde a minha família, até hoje no meu sacerdócio, nós vivemos tempos, inclusive, de pessoas muito barulhentas, de almas e mentes sem paz e sem silêncio, né? E a gente precisa aprender com a Sagrada Família, essa dimensão do silêncio, para que a gente entenda a sabedoria. O Espírito Santo, né, que derrama sobre nós o dom da sabedoria, ele derrama através de uma alma que consegue se aquietar para ouvir e contemplar aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Maravilha. Gente, a gente tem que resumir mesmo, por causa do tempo. Mabel e Marcel, o que marcava vocês lá no Natal? Tudo que isso que vocês falaram, eu também tinha na minha família, né? O presépio, a árvore, tudo. Então eu queria Tinha falar, presépio na tua casa? que tinha, tem, até hoje tem, sabia? Arroz Mas com passas. é isso que eu queria falar com o Creme senhor, de padre. galinha. Eu queria quero saber quem foi que inventou a passas no arroz. Queria saber se João Batista não podia entrar num acordo com Jesus e trocar a comida junina pela comida de Natal, né? Porque é o seguinte, João Batista, ele não falou que ele ia diminuir, né, para que Jesus crescesse. Então, você tem ali uma ave que não tem nem mãe, Chester. É uma ave que não existe. Mas a tua que não mãe tem fazia mãe. o que no Natal? Você tem um negócio que é tenda, que ninguém sabe direito que bicho é aquele. Ainda bota cravo e mel por cima, né? Aí Gostoso, quando você gostoso. chega ao São João, você tem carneiro, você tem Bom pra vatapá. caramba. Aí você compara numa salada de verdura, que você vai achando Salada que é de uma maionese, batata, né? você acha que é uma batata e é uma maçã, se liga. Entendeu? Marcel, mas foi isso que te marcou na infância, cara? Cara, essas coisas Catando todas me uva marcaram. passa, né? Te Todas marcou. essas coisas me marcaram, mas eu queria aproveitar com o padre se trauma realmente que não eu trago é pode maior, né? trocar, fazer O esse... nome da tua mãe essa- mesmo, desculpa. Mabel. Dona Maria do Né? Carmo, o que a senhora fazia de cardápio, Dona Maria do Carmo, para esse menino? Porque você pega o legume e a fruta, né? Do São João. É milho, pô, canjica, pô. Aí você pega no Natal tudo com uva. Pega a uva e bota na salada. O peru vai com uva espetado, macho. Por que isso, cara? Então, tudo me marcou positivamente e negativamente. Eu acho que a gente devia fazer essa mudança. Também essa, né, essa esse troca. contraponto, São João é. Batista tem que honrar o que ele disse e diminuir cedendo o almoço e o cardápio. Mabel, é pra verdade isso tudo, Mabel? Conversa, menino. Tu acha? O que marca muito o nosso Natal, previamente, é a mamãe fazendo a lapinha. Ela trazia isso lá, nossa mãe é baiana,
E ela tem isso muito forte lá da Bahia, fazer a lapinha. Então, pegava a areia da praia, fazia aquele espelhinho, a lagoa. Então, fazia tudo isso, toda essa preparação. Na minha mente, o mais forte é a montagem da árvore de Natal e a mamãe montando a lapinha em casa. Cada ano a lapinha ficava maior. Teve um ano que era a metade da sala, lembra? Ela fazia umas pedras de papel. Teve um ano que tinha dinossauro, mano. Dinossauro é antes de Cristo, se liga? No nascimento. Não, mas o presépio é diante de Jesus Cristo. sintetiza- Jesus nasce a partir dali. Jesus aí, sintetiza a dinossauro história. É o alfa e o ômega, né, padre? Jesus O sintetiza a presépio, história. todo ano a mamãe botava uma novidade, né? Porque ela tinha que inovar. Esse Pessoal, Marcel quem puxou quiser falar isso. com a Dona Maria do Carmo ao final do evento, ela está bem ali. Aí todo ano ela inventava. Aí realmente ocupou a sala toda quando ela quis fazer um muro de pedra, cheio de papelão, e foi a sala todinha, e aí complicou realmente. E a noite de Natal da nossa família sempre, sempre animadíssima. Animadíssima. Todo ano tem algum tema. É péssimo só quando o Marcel inventa de cantar. Aí é péssimo. Mas o resto é tudo Imagina. Mas ele já muito cantava legal. quando era criança? Não. Já tentava? Não, quando ele era criança. Não. Vocês chamam o Morel esse ano para cantar lá. Vamos lá. Pedro, o que é que lhe aquecia o coração, cara, no Natal em família? Quando eu ia para casa dormir. Era muita gente para falar, mano. Muita gente, tia em cima, era todos os primos, aí eu ficava cansado. Tinha que cumprimentar todo mundo, Tinha né? que a mamãe mandava, né? Tem que tomar uma benção de tudinho. É um rumo Ah, e de tinha tia. também lá em casa a mamãe com raiva se inventasse aquela brincadeira de trocar as coisas. A mamãe sempre fazia confusão. Tem outra coisa legal que é a vovó, os avós, né? Eles se transformam em traficantes na época do Natal, já viu? Meu filho, toma esse dinheirinho aqui pra você, mano. Fala pra você. O aviãozinho. Era a vovó fazer isso mesmo. Dona Maria. O papai também gosta. O Gabriel, dinheirinho, ele chega aqui no cantinho, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. Evoluiu agora. Meu filho É. me diga o seu Pix pra eu botar um negócio. O pix do meu filho aí. Não, o papai transfere pro meu, aí os meninos ficam em cima. Ei, vô, papai não vai dar pra gente não o dinheiro, transfere pra conta dele. Continua, Pedro. Confiscou, foi tudo. Confiscou, foi. Não, mas brincadeiras à parte, uma coisa que sempre me marcava, que eu acho que essa é a experiência mais frutífera que eu tive dentro de casa, não só do Natal, né? Era ver uma fé viva da minha mãe, principalmente. Assim. Meu pai também tinha, mas minha mãe mais, assim. Eu olhava para ela, não entendia, não compreendia, mas eu falava, meu Deus, como ela ama esse tal de Jesus. Como ela experiencia esse... Era uma fé viva ali. Eu olhava para ela e via que aquilo era algo que pulsava dentro do coração dela, não de uma maneira fictícia ou numa fantasia, mas era algo que ela tinha tocado, experienciado, e era algo muito vivo dentro dela, e até hoje é, né? Minha mãe é muito fervorosa, né? Então, e aí eu lembro que eu olhava para aquilo, criança, bem pequena, e eu falava assim, cara, eu não entendo e tal, mas ela conhece realmente esse cara. E aí eu fui crescendo e eu sempre tive esse sentimento dentro de mim, né? Que minha mãe, mais do que rezar, ela estava falando com alguém que ela de fato conhecia. Alguém que era realmente próximo dela. Até hoje é meio complexo para mim entender essa relação, mas eu olho para ela e vejo assim, poxa, ela não vive uma mentira. Então isso era o mais me impressionava, especialmente no tempo do Natal, porque era muito esforço, né? Então eu olhava para aquilo e falava assim, poxa, ela realmente conhece esse tal de Jesus, ela realmente vê ele nascer, né? E aí aquilo dentro de mim era muito forte. Pegando o gancho aí com você, Pedro. Aí a rainha lá da minha casa é minha mãe, tá ali ela. E o Natal, então, ela fazia de tudo para tornar a casa cheirosa, limpa, diferente. A gente mudou, nós moramos em muitas cidades do interior, né? Meu pai do Banco do Brasil. E aí os móveis demoravam para se renovar, porque era mudança, né? Então, não, deixa aí, vai esculhambar, e daqui a pouco a mudança, o móvel estava requenguela, não sei o quê. O que é que a mamãe fazia? Mudava de lugar. Os mesmos móveis, não comprava novos, mas mudava de lugar. Então, você entrava, aí é outra casa. E ela tinha esse toque de fazer os ambientes ficarem agradáveis, ficarem aconchegantes. E a minha mãe e o meu pai, com certeza ele concorda, ele está ali, né? Que ela Agora ele tem que concordar, né, tem que mano? O concordar, melhor é nem isso, que né, não mano? queira. Sempre foi aquela pessoa que deu todo o sentido do Natal na nossa família. E a gente sempre celebrou realmente com presépio. Mamãe também uma vez mandou fazer um artesão. Uva passa. Ela mandou fazer uma estrutura tão grande, parecido com a tua mãe também, né? Ocupava um lugar enorme na sala, também fazia o lago com um espelho, desse jeito aí. Então, tudo isso marcou muito. Morel, eu te deixei por final, porque eu queria que você cantasse.
Você é melhor cantando, Morel. A minha experiência Poxa, o do cara Natal incentivou vai muito ser ele voltar cantando. ano que vem, viu? Ano que vem, Morel, obrigado. chegar aqui no sofá. Não, ele eu sou o melhor fala bem cantando. demais, mas cantando... Eles já começaram assim, pessoal, aqui é só aquecimento, né? Ou seja, botou só... Quem chegou, o pessoal mais importante não chegou ainda. Aí ele termina dizendo, Morel, você é melhor cantando. É, né? Mas tu Morel, sabe que posso pedir uma música? metade aqui Claro, do teatro claro. veio pelo Padre Milton, né? Metade veio para... Já, Padre Milton, hein? Posso pedir? Vou falar Tem outro da minha sacerdote aqui, se experiência vocês também não perceberam, né? Eu sou igual o João Batista, não tem problema em diminuir. Mas fale também. cantando. Não, agora não vai falar. Não vai dar pra falar não, não vai dar pra falar não. Mas eu posso pedir uma música? Será que o Alisson desenrola aí? Qual é? Depende, vai. Depende Diga. das muitas coisas. Utopia. Vixe, Pra todo Maria. mundo cantar junto. Eu Sai. não sei decorada não, acho que o povo canta, né? Não precisa Canta, nem eu canta com cantar. a gente. O Marcel ficou meia hora falando que o povo católico só faz a mesma coisa. O Neto vem e pede o quê? A mesma música. Cara, Utopia Vai. aquece, Marcel, cara. tu falou isso no podcast com a gente falou agora, um dia vai dar certo. Eu sei alguns trechos, mas não sei todo decorado não. Mas você podia Vamos cantar. lá. Não, o cantor é você. Não, mas você também canta. Vamos lá. Vamos, todos cantamos, não é não? Vamos lá, Morel. Eu tô fora. Vai. Marcel também tá fora. Tem a letrazinha aí? Vamos lá juntos? Deixa eu pegar a letrinha que aí facilita. Oh, 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 oh. Deu o tom. Tom, tô te chamando aqui, Tom. Cadê a letra? É porque o tom tá agudo pra ti. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar. Vai. No fim da tarde. Não, melhor você. Quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham. Meus pais não tinham nem escola. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Vai, Padre José Carlos, bota o microfone. Faltava tudo, mas a gente aqui, não padre. sabe a letra não ligava. O E a letra ia embora. não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vai, padre. Essa parte é fácil, vamos lá. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estripulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo Olha aí. mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Vamos lá, coral. Oh, 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 oh. Faz teu nome, é a tua vez. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Vai lá, Morel. Agora falam do desquite ou do divórcio. Tô fingindo que eu não tô O vendo. amor virou consórcio. Compromisso de ninguém. E a Tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais.
Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamo a isso de utopia, eu a isso chamo paz. A estrofe deu certinha comigo, desafinado, meio rouco e voz cansada. Deu certo? Gente, uma salva de palmas para esse time aqui, ó. Fantástico. Maravilhoso. Ó a foto, a foto. Olha a foto ali. Foto ali. Olha o retrato.